No final de maio de 1940, os aliados se viram encurralados nos Países Baixos. Os alemães executaram um rápido avanço que, inadvertidamente, deixou seus flancos vulneráveis a um contra-ataque. Aproveitando a oportunidade, os britânicos prontamente lançaram uma ofensiva com 86 tanques. O poderoso avanço foi dividido em duas colunas, posicionadas a aproximadamente 5 km de distância uma da outra, enquanto 60 tanques franceses adicionais foram utilizados como força principal. No lado alemão estava o general Erwin Rommel e sua excepcional 7ª Divisão Panzer. O ataque aliado foi bem sucedido no início. Numerosos alemães foram feitos prisioneiros e os tanques britânicos demonstraram relativa imunidade aos canhões antitanques alemão de 37 mm. Dominados pelo pânico, os alemães perceberam que suas armas eram inúteis contra a blindagem dos aliados, o que forçou o general Rommel a reunir toda a artilharia disponível, incluindo uma arma potente, o canhão de defesa antiaéreo de 88 mm. O poder de fogo combinado finalmente interrompeu o avanço britânico e os forçou a recuar. Porém, notavelmente, a arma alemã mais letal da Segunda Guerra Mundial e usada neste momento não foi originalmente planejada para ser um canhão antitanque. Aeronaves serviam para uso militar antes mesmo da Primeira Guerra Mundial. Embora limitadas e rudimentares, os primeiros tipos de aeronaves tinham como função o reconhecimento e bombardeio. Com o início da guerra e o desenvolvimento acelerado de novas tecnologias, projetos mais complexos e inovadores começaram a surgir, muitos com a função de bombardear posições inimigas de forma mais eficaz e discreta. Inicialmente, foram usadas pequenas bombas lançadas à mão e mais para o final da guerra, as aeronaves foram habilitadas para transportar cargas maiores afixadas em suas fuselagens. Com toda a nova tecnologia mortal, novas medidas de proteção teriam que ser implementadas. Os canhões de artilharia que até então eram utilizados para a defesa terrestre se mostraram ineficazes contra os ataques aéreos. As chances de derrubar uma aeronave hostil eram mínimas, e com o envolvimento dos aliados na frente ocidental, os alemães careceram de armas específicas que tivessem a capacidade de resistir às forças inimigas. Em 1916, os primeiros caminhões armados com canhões antiaéreos de 88 mm apareceram nas linhas de frente, preparando o terreno para uma artilharia mais avançada. Empresas respeitáveis como Krupp e Erhard, que mais tarde se tornariam a Rheinmetall, desenvolveram suas próprias versões. E embora ambos os modelos tenham experimentado um sucesso moderado e uso extenso durante as ações nos estágios posteriores à guerra, nenhum deles teve um impacto significativo no desenvolvimento do lendário Flak de 88 mm, uma arma que nomearia a si mesma. Após a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, a nação foi proibida de desenvolver tecnologias militares, incluindo canhões antiaéreos. Consequentemente, muitas empresas nacionais colaboraram com fabricantes de armas europeus. Um desses casos foi a Krupp, que fez parceria com o fabricante sueco de armamento Bofors no ano de 1920, além de deter 1/3 de suas ações. No final da década, Krupp soube que o exército alemão procurava uma nova arma antiaérea, uma que enganaria a França e a Grã-Bretanha, as fazendo acreditar que era um projeto desatualizado, embora na verdade estivesse longe disso. Esperava-se que a nova arma disparasse um projétil de 10 kg com velocidade de 900 metros por segundo. Além disso, a estrutura do equipamento montado tinha que possibilitar um giro total de 360 graus e uma faixa de elevação de -3 até 85 graus. Tanto a arma quanto a montagem deveriam ser colocadas em uma base em um formato de cruz com 4 estabilizadores. Nos anos posteriores, as especificações incluiriam uma taxa de disparo variável de 15 a 20 tiros por minuto e o uso de munições altamente explosivas com um fusível de
30 segundos para cada. Quanto ao calibre desejado, 75mm foram considerados insuficientes. Portanto, os 88mm, que já haviam sido testados durante a Grande Guerra, pareciam mais adequados para uma arma pesada. Além disso, esse tamanho foi estabelecido como o calibre mínimo, sendo permitido até maiores desde que o peso não exceda 9 toneladas. O trailer de reboque também precisava atingir velocidades de até 40 km por hora quando rebocado por um caminhão de meia esteira ou maior. Além disso, a velocidade de realocação foi considerada crucial. Reconhecendo que o desenvolvimento de tal arma poderia levar anos, oficiais do exército perceberam a urgente necessidade de soluções temporárias, fazendo com que em 1931 os engenheiros da Krupp começassem a construção da arma em sigilo total. No outono de 1932, eles entregaram 2 canhões e 10 reboques, tendo resultados altamente satisfatórios, logo sendo oficialmente então adotados para o serviço como canhão de defesa antiaérea 18 de 88mm, também conhecido como Flak 18. Eles estavam prontos para participar do rearmamento da Alemanha quando Adolf Hitler subiu ao poder. No entanto, ao contrário da crença popular, a função principal do Flak era atuar na defesa estática e não em uma ação ofensiva. À medida que as tensões no continente aumentavam, o novo canhão antiaéreo sofreu várias modificações, incluindo uma plataforma melhorada e uma maior estabilidade na base. Curiosamente, os alemães também introduziram um novo sistema de cano com 3 partes para acomodar a alta taxa de disparos e um escudo blindado para proteger os artilheiros. Já o modelo atualizado, o Flak 36, foi adotado alguns meses antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial, seguido pelo Flak 37, que apresentava instrumentação avançada. No entanto, os militares alemães permaneceram insatisfeitos com o desempenho das armas existentes e buscaram melhorias. Em resposta a isso, a Rheinmetall desenvolveu um novo design de projétil de 88mm com uma cápsula mais comprida e um cano mais longo. Com uma velocidade de 1000 metros por segundo, uma cobertura efetiva de 11.300 metros e um alcance de 14.700 metros, o general de artilharia antiaérea Otto Wilhelm von Hens descreveu o formidável Flak 41, a versão mais atualizada de 88mm, como quase igual a um canhão de 128mm. Em 1936, uma guerra civil estourou na Espanha. O líder dos nacionalistas, Francisco Franco, era visto como um aliado potencial pela Alemanha fascista. Assim, ao apelar a Adolf Hitler clamando por apoio militar, Franco encontrou um Führer ansioso para ajudar. Na época, todas as forças rebeldes estavam estacionadas na África e, para piorar, os republicanos controlavam a marinha espanhola. Isso significava que ele não poderia redistribuir com segurança as suas tropas para o resto do país. Forçado a buscar ajuda estrangeira, Franco voltou para a Alemanha em busca de suprimentos. Naquele verão, 6 aviões Heinkel HS-51 e 20 Junkers Ju-52 chegaram secretamente à Espanha. Esta modesta frota serviria de base para a Força Aérea da Legião Condor alemã na Espanha durante a guerra. Além disso, as tropas terrestres alemãs que atuariam na Espanha receberam vários Flaks de 88mm para armar o batalhão antiaéreo, que consistia em 2 baterias pesadas e 2 leves. Quis o destino que a partir de 11 de maio de 1937, o então originalmente canhão antiaéreo passaria a servir em outro papel, e pelo qual se tornaria mais conhecido. Naquele dia, o Flak 88 foi utilizado contra 2 tanques T-26 inimigos perto de Toledo, com resultados notavelmente promissores. Após o primeiro sucesso registrado contra a blindagem inimiga, os canhões Flak foram ironicamente utilizados para engajar alvos terrestres, e de maneira muito ampla. Após o conflito espanhol, o desempenho do Flak foi considerado altamente satisfatório, tendo se destacado em operações terrestres, um papel completamente diferente do que ele tinha sido inicialmente projetado. Com seu tremendo poder de fogo e alcance, alguns oficiais alemães defenderam a ideia de utilizar a arma como antitanque, principalmente
o general Ludwig Ritter von Emmensberger. Teoricamente, o primeiro uso de combate do Flak de 88mm pelos alemães foi durante a ocupação dos Sudetos. No entanto, a operação foi pacífica e não houve a necessidade de disparos. Já durante a campanha polonesa, o Flak teve uso mínimo, já que a força aérea foi rapidamente derrotada e a blindagem polonesa era praticamente inexistente. Quando a Segunda Guerra Mundial estourou, os alemães possuíam aproximadamente 3.000 Flaks 18. Com base em sua experiência de combate, Hitler ordenou que as armas fossem adaptadas para engajar alvos terrestres, o que levou à adição de uma mira para disparo direto. No entanto, a plataforma tinha uma fraqueza significativa: a sua mobilidade limitada. Com isso, foram projetadas duas modificações. Primeiro, um pequeno lote de 10 canhões foi colocado em um chassi de meia lagarta, e o segundo, o chamado Destruidor de Bunkers, foi desenvolvido como uma versão rebocada usando um veículo blindado. Ambos os modelos possuíam uma elevação otimizada de -4 a 15 graus, o que os impedia de realizar as suas funções originais antiaéreas. No entanto, quando os aliados ocidentais entraram na guerra em 10 de maio de 1940, os alemães estavam equipados com uma formidável arma capaz de perfurar até mesmo os 60 mm de espessura da blindagem que cobriam o tanque francês Char B1. Com apenas uma semana de combate, uma bateria do 38º Regimento Flak manteve sua posição defensiva perto de Montcornet e dizimou vários tanques franceses. Nesta ação, o Flak perfurou um tanque de 18 toneladas pela frente e destruiu outros 2 tanques de 32 toneladas. Um quarto veículo foi abandonado por sua tripulação após testemunharem a destruição de seus companheiros. E o mais impressionante, esses acertos foram alcançados a uma distância de mais de 2,5 km. Contudo, foi no fronte africano que o Flak 88 realmente brilhou. Inicialmente, os alemães não se interessavam pela região, mas foram obrigados a ajudar seus aliados italianos que falharam em conquistar o Egito em 1940. Em fevereiro daquele ano, o Afrika Korps, sob o comando do general Erwin Rommel, chegou ao continente. O poder de fogo principal era fornecido pelo veículo blindado Panzer III, armado com canhões curtos de 50 mm e vários outros blindados Panzer IV, apoiados por um contingente do regimento antiaéreo. Porém, apesar do reboque dos canhões antitanques, os alemães eram relativamente vulneráveis à defesa inimiga. Assim, o Flak 88 foi implantado como uma força móvel na tentativa de aumentar o seu poder de fogo. E mais, devido à supremacia da Força Aérea da Luftwaffe na época, as armas podiam ser alocadas para várias funções. Por exemplo, durante a Operação Battle Axe em junho de 1941, os Flaks alemães eliminaram mais de 90 tanques britânicos. 5 meses depois, o Flak 88 destruiu 10 tanques Crusader Mark IV em apenas 2 dias, abrindo caminho para um avanço alemão rumo a El Alamein. Como as unidades Panzer repeliram o inimigo, os alemães e italianos então partiram para a ofensiva. A bateria Flak foi deixada para trás e tornou-se vulnerável aos ataques britânicos. E mesmo assim, os canhões de 88mm forneciam o poder de fogo necessário para proteger as brechas deixadas pelas unidades alemãs e italianas, custando aos britânicos 5 tanques, 20 caminhões e várias baterias de artilharia. No período de um mês, os alemães perderam apenas 2 soldados e outros 2 ficaram feridos. Ao todo, 19.650 exemplares foram construídos durante toda a Segunda Guerra Mundial, e o amplamente utilizado Flak 88 tornou-se uma das armas mais icônicas da guerra, embora sua função principal não tenha sido inicialmente projetada para ser uma arma antitanque. E na descrição deste vídeo nós deixamos todas as sugestões de livros sobre esta temática disponível para compra e com desconto. Fica aqui o nosso muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima.